Pai do Senhor, irmãos. Como é que vamos? Todo mundo bem aí? Com Deus escrito aí, vai dar tudo certo. Falando hoje no encontro com vocês aí, pela primeira vez. Porque a gente passa muito tempo sem pregar, sabe? Embora eu plano aqui eu poder pregar um pouquinho. Tem um texto na palavra de Deus que fala assim, presta atenção. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é bom que eles vão embora, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Essa foi a resposta dos discípulos a Jesus. Enquanto você vai meditando aí no que falar, ou o que pensar, você participa desse fundo musical. Não sei quantas pessoas tem aí de longe observando. Tem o irmão Eli. O Eli está aí, ó. Está doido para falar alguma coisa também. Leonardo Silva. Para participar, tá, Eli, né? Aí tá, dá vontade aí, ó. A conexão. Você observou? Os que estão aí olhando, observaram a leitura que Jesus disse, as palavras que Jesus disse aqui nessa leitura. A multidão era muito grande. Você imagina quando Jesus ia para algum lugar, é onde ele ia, você juntava uma multidão muito grande com ele, muita gente mesmo. Se o som estiver bom, você fala comigo aí, tá? Fala assim, estou ouvindo sua voz perfeita. Ou então você diz aí, o som do fundo musical está muito alto. Seu som está mais alto do que sua voz. Não entendi. É? O fundo musical está muito alto? Deixa eu diminuir aqui então. E aí, melhorou? Vai dar tudo certo. Quando Jesus estava carregando multidão para poder operar milagres, você sabe que onde Jesus ia, o povo ia, né? Dá uma ideia aí, você também. Imagina ali. Eu que estou falando muito forte, será? Não, você está muito baixo. Estou falando muito baixo? Abaixa o celular. Ah, tá, pera aí. É que eu estou afastado do celular, sabe? Aí, ó. Melhorou aí, Leonardo? Seu irmão está escutando mesmo. Hein? Carlinhos Bosco. É porque eu estou com o celular meio longe, queria assim aparecer bastante, mas não sei se está dando para ouvir direito aí. Tirei o fundo quase todo. Está dando para ouvir legal aí? Nós vimos aqui a Esté Monteiro também, Carlos Alberto Bosco, não sei quem é Carlos Alberto Bosco aí não. Ah, agora tá bom o som, né? Aí eu coloquei aí esse texto para a gente tirar uma conclusão aqui, que esse texto aqui é muito complicado. Porque tá melhor, né? Quer dizer que não tá bom, né? Mas dá para quebrar um galho, né? Quando Jesus chamou a multidão, ou melhor, ele já estava com a multidão. Foi passando o dia e o povo queria ouvir Jesus falando.
Alto e claro. Então tá. O povo queria ouvir Jesus falar. Mas a tarde foi passando e vocês sabem que no decorrer da Bíblia, aqui nas leituras bíblicas, os discípulos se preocupavam muito com comida, com pão, com vinho. Eles queriam comer o dia todo, né? Mas a preocupação de Jesus era outra, era atingir o objetivo, que era realizar o ato de pregar a palavra para o povo. Mas a tarde chegou e os discípulos se preocuparam com a multidão, pelo menos se preocuparam com a multidão. Isso aí está difícil de acontecer hoje, né? Porque a gente vê preocupações com outras coisas, mas se preocupar com o povo está difícil. Difícil alguém que se preocupa com o povo. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em manter uma boa presença, uma boa aparência, mas se esquece de que quem está precisando é o povo. Por exemplo, lá na roça, em Minas Gerais, a gente aprendia o seguinte: quem vai pregar a palavra no campo, se chegasse no lugar e o sol tivesse muito quente, eu, como pregador, tinha que ficar de frente para o sol. E o povo que estava ouvindo tinha que ficar de costas para o sol. Se começasse a chover e tivesse a cobertura, quem estivesse ouvindo tinha que ficar debaixo da cobertura. Se não me coubesse, eu ficava na chuva. Então o povo tinha que se satisfazer em ouvir. Ele tinha que se satisfazer em ouvir e não prestar atenção em outras coisas. Porque se eu ficar preocupado com o sol quente na minha cara, eu não vou comer a palavra direito. Se eu ficar preocupado que está chovendo, eu não ouvi a palavra direito. Então a preocupação nossa deve ser o alvo a ser atingido. E quem é que nós vamos aqui alcançar? É o ouvinte, quem está lá do outro lado. Então eu preciso me preocupar para que outras coisas não venham chamar a atenção. Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma porta aberta ali, ó. Alguém está pensando assim: será que é a porta da rua? Será que está essa hora da noite, a porta está aberta e o povo tudo passando na rua? Não, aqui tem outro cômodo ali atrás, e ali é a porta só da sala. Então a gente fica despreocupado aqui. E nós lemos na palavra que chegou a tarde. Jesus passou o dia todo pregando, anunciando o Evangelho. E o que aconteceu? Quando foi a tarde, os discípulos tiveram fome. Olha só, eles tiveram fome, aí foram a Jesus com desculpas de que o povo estava com fome. Eles deram desculpas de que o povo estava com fome. Jesus, já conhecendo o coração deles, Jesus conhecia tudo e conhece ainda hoje, disse o que para eles? Não é bom que o povo vá embora dessa maneira. Nós demos bastante palavra, fizemos um culto, e agora até chegar em casa, quem sabe quantas horas essas pessoas vão andar e não vão ter o que comer. Dá-lhe voz de comer. Falou com os discípulos assim. Aí Jesus falou isso, e eu acredito que eles levaram logo um susto. Ué, nós não temos nem dinheiro, como é que nós vamos comprar comida dessa multidão toda? Eu estou de paletó aqui, porque aqui está fazendo frio, tá? Aí onde você está deve estar fazendo calor, aqui é frio. Aí os discípulos levaram um susto tremendo. E que é isso? Mestre, nós só temos aqui 5 pedacinhos de pão e 2 peixes. Como é que nós vamos dar comida dessa multidão toda? Só que os 5 pães e os 2 peixes nem era deles. Era de um guri que estava lá, que com os pais, por certo, saíram de longe, de aldeias, de longe, levou comida pensando o seguinte: nós vamos passar o dia lá, nós vamos ter o lanche, vamos ter uma comida, vamos ter algo para a gente se alimentar. Quando descobriram esse menino com esses 5 pães e 2 peixes, eu acredito que os discípulos tinham tomado dele já, porque assim que Jesus mandou que eles dessem comida para a multidão, na mesma hora eles disseram: mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes.
Como é que nós vamos satisfazer essa multidão toda aí? É muita gente. Mas Jesus insistiu para que eles se colocassem em prontidão. Jesus lhes disse, não é bom que esse pessoal vá embora do jeito que eles estão. Aí disse para os discípulos disseram para Jesus, depois de ouvir a palavra dele, nós não estamos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse, olha só, a confiança que Jesus estava colocando nos seus discípulos, se ele fizesse isso comigo, com você hoje, a gente já reuniu uma multidão tremenda para poder fazer alguma coisa pela obra. Aí, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Imagina, gente, vou até fechar a Bíblia, porque isso aqui tem mensagem para a noite toda. Se alguém quiser escrever alguma coisa aí, pode escrever, né? Tem muita gente participando. Então, a preocupação que Jesus tinha com a multidão é que eles não tivessem falta de palavra e nem de alimento espiritual e material. Então, a preocupação de Jesus é essas 2 coisas. Às vezes, a pessoa abandona a casa para poder estar todo dia na igreja e dá tudo pela igreja, faz tudo na igreja, pega todo o seu dinheiro e dá para a igreja. E com isso a sua casa vai passando necessidade, vai passando por dificuldade. Com isso houve a instituição de dízimos e ofertas. Quem tem dá, quem não tem não dá. Quem tem, se quiser dá, se não quiser não dá. Nada é obrigatório na obra de Deus. Mas naquele momento, os discípulos deveriam ter obrigação de atender ao anseio da multidão, que era acudir aquele povo na fome que eles poderiam estar sentindo naquela hora. Quantas pessoas vocês calculam que tinha ali naquela hora? Eu vou calcular 1000 homens. E de 1000 homens deveria estar as esposas também. Vamos colocar 1000 esposas, né? Solteiros, vamos colocar 500 solteiros. E crianças, filhos dos casais, vamos colocar, não tinha televisão na época, nem celular, então vou botar 15 filhos para cada casal. Não é? 15 filhos para cada casal. Então, imagina você quantas pessoas, eu disse isso aí, supondo também ir para diversão. Você pode também dar a sua ideia. Quantas pessoas você acha que tinha lá ouvindo a mensagem de Jesus? Não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha nada. O objetivo ali agora é descobrir como é que os discípulos fariam para arrumar alimentação para essas pessoas. Se isso acontecesse com você ou comigo hoje, o que é que eu daria para a multidão? Já que nós estamos falando sobre a palavra, eu pegaria a Bíblia e colocaria o que eu estou colocando agora. Mas nós já tivemos igrejas, participando de muitas igrejas, e em todas as igrejas que nós participamos, a gente tinha um cafezinho de início, né? Tem muitos obreiros aí assistindo que sabem que todas as igrejas que nós pastoreamos, antes de começar o culto, tinha o cafezinho antes de iniciar o culto. Todo mundo que chegava ia logo para a cozinha, tomava um cafezinho, comia alguma coisa, um biscoito. As pessoas traziam pão, já traziam manteiga. Então a gente tinha uma alimentação ali antes do culto. E muitas das vezes o culto terminava, sabe o que tinha na cozinha da igreja? Sopão, sopa. As pessoas faziam sopa, aquele panelão grandão. A minha esposa fazia, foi a que dava início, depois outra pessoa trazia alguma coisa. Então a gente acudia ou socorria as pessoas nas suas necessidades, no que eles precisavam. Agora os discípulos avisavam a Jesus que era bom que o povo fosse embora, que já estava tarde. Aí Jesus não se preocupou com nada, porque ele é aquele que abastece a gente,
em tudo que a gente precisa, em tudo que nós necessitamos, o Senhor nos abastece. Ele nos fornece o necessário. Se eu tenho um desemprego, se estou desempregado e as portas estão fechadas, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer ao Senhor, vou conversar com Ele. Eu não vou conversar com meu vizinho, com um parente, com um amigo, nada disso. Eu vou recorrer ao Senhor, vou orar, vou fazer um processo de consagração e vou acordar cedo e vou fazer o quê? Vou correr atrás, vou procurar emprego, vou bater nas firmas, vou mandar um currículo, porque eu vou clamar pelo Senhor, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que tomar uma atitude, porque se eu estou precisando de emprego, sou desempregado, eu vou ficar deitado na poltrona assistindo televisão e esperar que a porta se abra para mim? Não vai acontecer nunca isso. Não vai. Eu procurei emprego uma vez, quando nós viemos de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Um ano inteirinho, a minha profissão tinha sido defasada. Eu era operador de furadeira radial e fomos embora para Minas Gerais, ficamos muitos anos para lá. Quando retornamos ao Rio de Janeiro, não havia a minha profissão mais. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer biscate. Vendi picolé, pedia biscate para fazer. O próprio pastor Benilton, aí da Mantiqueira, me dava biscate para fazer na casa dele de pedreiro. Não entendia nada, mas ele queria me ajudar e mandava fazer esse serviço de pedreiro na casa dele. Eu vendia a ferramenta que eu tinha, depois comprava de novo. Eu não tinha dinheiro para comprar o gelo seco para botar no picolé. O picolé derretia e eu voltava para casa chupando picolé derretido. Era um problema terrível, mas eu corria atrás. O meu irmão me arrumou uma bicicleta para mim não andar mais a pé nem de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Então eu peguei essa bicicleta e andava. Sabe onde eu ia? De Xerém, ia em Niterói, ia em Sepitiba, ia em Campo Grande, ia no centro do Rio. Eu sei que eu andava de Rio de Janeiro inteiro, com poucas semanas, o pneu da bicicleta ficou careca. Ficamos um ano desempregados, mas fazendo biscate, procurando serviço para fazer. Fazia eletricidade de automóveis, porque no interior de Minas nós tínhamos que fazer tudo. E voltando aqui, sem a porta que havia aberta anteriormente, agora estava fechada, comecei a correr atrás. E as dificuldades aparecendo sempre, mas a gente procurava um meio. Eu não ficava deitado dentro de casa esperando. Até que um dia eu entendi que a porta, na verdade, estava fechada. Deus queria algo de nós para Ele mostrar essa porta para nós. Então, em casa, sabe o que nós fizemos? Eu, o Leandro, o Ezequiel, o Leanai e a minha esposa Marinete, que está aqui do lado, participando do culto aqui. Nós fizemos, sabe o quê? Começamos uma vigília às 10 horas da noite, em casa, sentando na nossa poltrona, assistindo aquela televisão preto e branco, de válvula, ruim para sobrar, era melhor desligar do que assistir. Então começamos uma vigília, começamos a orar e pedir ao Senhor que abrisse a porta para mim. Porque a gente tinha a nossa necessidade, precisava pagar aluguel, precisava comer, precisava manter a família. E passamos a noite ali em oração, orando bastante, bastante mesmo. Mas durante o período de consagração, todo mundo dormiu. Dormimos. Quando foi 6 horas da manhã, a nossa casa não tinha muro, não tinha cerco, não tinha nada. Era na beira da rua. Quando foi 6 horas da manhã, bateram na porta. Aí eu acordei com a cara toda cheia de sono. Chegou alguém e falou assim: "Você é o Renato Bosco?" "Sou eu mesmo." "Você está precisando de emprego ainda?" "Eu estou precisando. Eu estou desempregado, vai fazer um ano. Essa semana fez um ano. Eu tenho um emprego para você. Eu vim aqui dizer a você que eu tenho um serviço para você. Você está interessado e quer saber o que é?" "Não, não estou sabendo o que é. Estou interessado em saber o que é, não. Eu quero trabalhar. Seja qual for o emprego que você tiver para mim, estou disposto." Então, segunda-feira, isso foi de sábado para domingo. Quando foi segunda-feira, ele tinha me dado o endereço, eu fui para lá para a saúde. Chegando lá, era para trabalhar na polícia do Cais do Porto, uma empresa chamada Pocapo.
Aí a porta se abriu, começamos a trabalhar ali, dali fomos para dirigir uma igreja em Capivari, aí a porta se abriu na Citec, saí de lá, fui trabalhar na Citec, depois fui para a Dampress, e ali fiquei empregado pro resto da vida. Até que Deus me deu direção para abrir oficina mecânica, eu sempre fui mecânico. Só não queria fazer, mas apareceu a oportunidade, aí abrimos a oficina, oramos, o Senhor prometeu, mostrou em revelação como seria essa oficina. Então começamos a trabalhar na oficina, quer dizer, eu tinha uma necessidade e eu corri atrás, procurei no Senhor. Aquela multidão estava fazendo o que lá? Será que eles estavam ali para se divertir? Ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus concluir os seus, aqueles parábolas? Não, o povo estava ali porque o povo tinha uma necessidade, precisavam de algo. E como eles precisavam, eles recorriam ao Senhor. E os discípulos agora mandavam que a multidão fosse embora para casa, mas Jesus sabia que não era bom eles sair daquele jeito. Aí Jesus providenciou, dá-lhes voz de comer. Nós temos que ter alguma coisa para a multidão. É como ir à igreja e não ter nada para poder apresentar. Eu sou um presbítero, sou um diácono, sou um auxiliar de trabalho. O pastor da igreja, o pregador faltou. Aí o pastor olha para mim e diz, vamos ouvir o irmão Renato trazer a palavra hoje para a igreja. Você já pensou se eu não leio a Bíblia? Se eu não tenho a palavra para poder aplicar naquela hora? Que alimento que eu vou dar para o povo que é a igreja naquele instante? O que eu tenho para eles? Não tem nada. Porque se eu passei o período sem ler a Bíblia, só me preocupando com os afazeres da vida, o que eu vou aplicar para o povo é conversa fiada, vou contar minha vida, vou contar histórias, vou ficar contando ladainhas para o povo, e vou deixar todo mundo aborrecido ali, enchendo linguiça, ninguém vai ter nada para receber, eu não vou ter nada para dar. Então a minha obrigação é ter palavra na minha vida, e quando alguém precisar de ajuda material, também ter alguma coisa para ajudar de alguma forma. E os discípulos ali se apresentaram ao Senhor representando a multidão. Eles estavam com fome e colocaram a culpa no povo. Jesus, sabendo disso, passou para eles o pedaço ali, ó, dá vocês de comer para eles, ó. Vocês estão comigo esse tempo todo e ainda estão com necessidades, não aprenderam o que o povo está precisando? Dá-lhe vocês de comer. Mas, mestre, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, o que é isso aí para essa multidão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, pela fé que vocês podem ter, eu vou partir o pão entre vocês e vocês vão partir entre a multidão, pão e peixe. E eles repartiram, também conforme Jesus repartiu com eles foram repartindo, foram colhendo cesto, e foram enchendo os cestos, e foram passando pelo meio da multidão. Aqueles 5 pães e 2 peixes deu para comer toda aquela multidão. E quando eles contaram no final, porque Jesus não quer que as pessoas desperdicem as coisas. Às vezes ele tem alguma coisa a mais um pouquinho, ao invés de dar para quem precisa, joga fora, desperdiça. Então Jesus, não permitindo isso, mandou que recolhesse o resto. E ele só em recolher o resto que estavam, Tatiane Gomes está aí participando, tem Pedro Henrique também está assistindo, tem bastante pessoa que já passou para cima aí, eu não mencionei o nome, e fora os que não estão falando, né? E o que eu estava falando mesmo? A multiplicação, não, é onde é que eu estava, na altura que eu estava ali. Não repara não, tem essa idade. Vou fazer 30 anos, agora eu estou começando a esquecer as coisas. Então os discípulos foram incumbidos de dar o que a multidão precisava. E se assustaram quando Jesus disse, dá-lhes vocês de comer. Mas mestre, imagina o susto que eles levaram. Imagina a pessoa chega na sua casa, você está passando uma dificuldade tremenda, chega alguém no portão, te pedindo aí, ele não quer nem dinheiro, quer meio quilo de arroz.
E você leva um susto, olha, só tenho meio quilo de arroz, se eu der para esse camarada aí meio quilo, eu vou passar uma dificuldade terrível. Vou passar uma dificuldade tremenda, não posso dar meio quilo. Mas se você usar a fé e dar aquele meio quilo, Jesus vai te dar mais 1 quilo depois. Eu tenho testemunho para dar nisso aí. O irmão passou na igreja uma vez, em Mantiqueira, ele precisava comprar um bujão de gás. E eu olhei no meu bolso, o bujão de gás era R$32 nessa época. Eu olhei na minha carteira, eu tinha mais dinheiro no banco, né? Para trabalhar já tinha oficina. Mas no meu bolso ali na hora eu só tinha dinheiro, não tinha negócio de cartão à vontade, cheque à vontade. Eu estava com R$40 no bolso. Eu pensei assim, eu acho que ele saiu, né? Pediu, falei que ia pensar se eu conseguia o dinheiro. Talvez eu pedisse o tesoureiro emprestado. Eu ia ajudar ele. Mas eu sabia que eu tinha R$40 na carteira. Mas eu usei a minha fé naquele instante. Eu sabia que Deus poderia abrir a porta para mim. Não por interesse. O irmão Zenilton está aí. O irmão Zenilton é uma testemunha. O Nilton Detone também é um irmão que tem testemunho para dar. Principalmente falando do irmão Zenilton, se ele for contar o testemunho dele, ele passa a noite toda o que Deus fez na vida dele. Que ele tem para falar para nós, tem alimento para nós. O irmão Nilton também, Detone. Então, são pessoas que se capacitaram participando da palavra de Deus, participando do Evangelho, lendo a Bíblia, lições de vida. Inclusive, o irmão Zenilton estava no culto nesse dia. Quando o irmão precisou de R$30 para o gás dele, ele não tinha um centavo, estava desempregado. Antes de terminar o culto, eu chamei ele e falei para ele, irmão, claro que eu falei o nome dele, irmão fulano, eu tenho aqui R$40, dá para você comprar o seu gás, ainda sobra um dinheiro, compra um pãozinho para você comer de manhã, e não precisa me pagar não, fica para você, é como uma oferta que eu estou te ajudando agora. Eu fiz isso, tive essa coragem, sem saber se amanhã eu ia ter condição de suprir minhas dívidas, mas eu fiz questão de ajudar. Quando terminou o culto, olha só, não foi interesse, eu não fiz questão de fazer isso aí, uma berganha com Deus. Eu dei porque fiquei com pena dele, e eu tendo R$40, ele precisando de 30, eu fiquei sem graça de não ajudar o irmão. Quando terminou um culto, antes de terminar o culto, o porteiro chegou para mim, ó, tem uma pessoa te chamando lá fora, quer conversar contigo. Eu disse para ele, avisa ele que eu só posso conversar depois do culto. Quando acabou o culto, cheguei lá, ele estava me esperando, sabe para quê? Você nem imagina. Ele estava com R$140 para me pagar de serviço de oficina em dinheiro. Imagina só, isso não é uma coisa que a gente deve dar graças a Deus pelo que a gente faz? Se apareceu a necessidade, a gente tem que promover um meio de atender a situação. Porque Jesus tem tanta ocupação que ele não pode ficar aí se ocupando com coisas mínimas. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você vai dobrar o seu joelho, vai se atribular, vai começar o jejum, porque deu uma dorzinha de cabeça, vai começar uma campanha de jejum. Não, você vai na farmácia, vai comprar um Doril ou uma coisa qualquer que para a dor de cabeça. Ou você tem algum remédio em casa, ou tem um boldo, toma um boldo, pode ser alguma coisa que comeu, deu dor de cabeça. Então tem várias maneiras de se atender a si próprio e não ficar ocupando o mestre com coisas tão simples, conforme pessoas têm se colocado agora com a doença do século, agora é o câncer, a AIDS. Tem doença que os médicos nem sabem que doença que é, então eles botam o nome de virose. Então a população está sem atendimento na saúde. Por quê? As coisas estão se escampando de tal maneira que o povo não sabe mais o que fazer. Não estão sabendo mais. A Rosilene também está aí, a Carla, a Vitória está participando também. Os médicos mesmo não sabem o que fazer. Eles estudam vários anos, mas não sabem que tipo de virose está pegando o corpo do povo. Não está sabendo. Empresas estão fechando. Catástrofes, calamidades, o mundo está todo estragado. Tudo está estragando. O povo está passando por uma necessidade e a população, que é a maior parte, não está sabendo a quem recorrer.
estão procurando os padres, os pastores, centros de macumba, estão procurando cabeças de terreiro, estão procurando pessoas humanas para tentar um socorro, porque já não estão mais sabendo o que fazer. Os discípulos passaram pelo meio do povo e viram tanta necessidade que ficaram com vontade de ir embora. Eu não aguento. É tanta necessidade, é tanta crise. Mas é por isso que o povo estava ali. Porque o homem que solucionava o problema, o homem que retirava a pessoa da crise, estava ali naquela hora. Então os discípulos se apavoraram, dizendo: nós não temos como socorrer esse povo. Vamos pedir o mestre para a gente ir embora para casa, vamos tomar um descanso, vamos pegar um barco aí, vamos descansar nossa cabeça, porque desde cedo nós estamos aqui arrebentados já, não vai dar para nós. Mestre, o povo está com fome, mestre, eles precisam ir embora comer. Mas como Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe que você precisa aí também. Ele sabe qual é a nossa necessidade. O irmão Zenildo está falando aí, mas quem é nosso socorro bem presente? Falou bem certo, irmão. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Está escrito onde isso aí? Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o irmão Zenilton aí agora. Então é Ele que nos socorre nessa hora. É Ele que nos dá a condição de pensar um pouquinho, de ter uma melhor meditação em como está a nossa situação hoje, e dá tempo ainda de fazer uma mudança no nosso comportamento. O irmão Ereildo Pacheco, o irmão Ereildo era do Capivari, está lá em Conselheiro Lafayette agora, está dizendo, daqui a pouquinho ele vai querer falar alguma coisa também, pregador que prega não para de jeito nenhum. Então, quando as pessoas se colocam em submissão ao Senhor, não ao discípulo, vocês viram, não adiantava ele se submeter aos discípulos que ele não ia resolver nada. Quem foi que resolveu? O socorro bem presente na angústia. Ele estava ali, aleluia. Ele estava presente e ele está contigo aí agora. Ele está do seu lado, ele está na sua casa. Não precisa você sair correndo pelos vizinhos, pelos parentes, amigos, falar com eles: estou passando a necessidade, estou com fome, estou com a doença, estou com a enfermidade. Às vezes você vai falar para uma pessoa que nem devia ouvir o que você tem a falar, porque vai falar para outro vizinho e no final a sua vida vai virar um verdadeiro vexame. Então, a quem nós vamos recorrer? O Zizinho está aí também, Zizinho, está participando do nosso culto no ar. A quem nós vamos recorrer agora? Vamos procurar quem sabe de todas as coisas. Pensa bem, eu vou contar os meus pecados para o meu pastor, eu vou contar os meus pecados para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu amigo, vou contar para os parentes tudo que eu estou sentindo, que eu estou passando, não vai dar em nada. Eu vou me escandalizar, eu vou passar por dificuldade. Mas quando eu não preciso nem dobrar o joelho, sentado mesmo aqui na poltrona, aonde você está aí, você começa a conversar com aquele que tudo pode, ô glória, aquele que tudo tem, aquele que chega e resolve, aquele que é a luz, quando ele chega a escuridão desaparece, é aquele que retira as trevas da nossa vida, aquele que cura toda enfermidade, aquele que alegra o que está triste, aquele que levanta o que está caído. É verdade, eu estou precisando beber uma água. Eu pedi o diácono aqui para arrumar uma água para mim, e alguém aconselhou que eu bebesse água. Quem foi mesmo? O Carlinho Bosco, meu irmão, ele mandou molhar a garganta com água. Eu estou começando a sentir calor aqui, ó. O que acontece? Se a gente correr para a pessoa errada, nós vamos ficar errado igual a pessoa errada que nós escolhemos. Mas quando a gente recorre a Jesus, nós vamos acertar. É como você pegar... Aí, valeu, chegou a água. Quando
a gente recorre a Jesus, é a pessoa certa. E como ele é certo, nós vamos atirar certo. Já viu aquela bolona que você enfia os dedos nela e joga para derrubar os bonequinhos lá longe? É o boliche? Como é que é o nome? Boliche. Joga assim a bola e quando derruba todas elas, a pessoa grita assim, strike, acertou em cheio, acertou no meio, não ficou nem em pé, você foi certeiro. Não é, Leila? Jorge Vargas, a Leila também estão participando aí. Então você acertou, fez um strike, né? Derrubou tudo de uma vez só. É quando você faz um encontro com Jesus, ô glória, se abraça com ele, e ele disse assim para mim e para você, ó, eu não vou deixar você sozinho. Ele estava querendo dizer aos discípulos, para aquela multidão, o seguinte, nós não vamos abandonar essa multidão, eles estão conosco desde cedo, nós vamos continuar com eles, porque eles estão precisando de um socorro agora. E se a gente tem para dar, vamos dar. E vocês têm para dar, dá-lhes voz de comer. 5 pães e 2 peixinhos, mestre, que isso? Não vai sair briga, vai dar confusão no meio da multidão. Me dá para cá os 5 pãozinhos aí, eu vou resolver o problema de vocês. Partiu o pão, deu aos discípulos. E os discípulos, partindo, foi distribuindo com a multidão. E eu creio que foram enchendo o cesto. E pegou o peixe, foi dando peixe. E o povo foi se alimentando, foram comendo e foram participando da alimentação. Irmãos, foi um milagre que aqueles milhares de pessoas viram acontecer. Aleluia! Eu acredito que eles oraram, levantaram aqueles 5 pãozinhos e 2 peixinhos. E toda aquela multidão olhou e pensaram assim, os discípulos vão comer e nós vamos continuar com fome. Mas não foi assim. Jesus mandou assim, dá-lhe voz de comer. Jesus quis dizer o seguinte, vocês não comam nada agora. Dá para eles primeiro, se sobrar, ou melhor, o que sobrar, aí sim, nós vamos pegar e vamos comer. Aí deram de comer a toda aquela multidão e na hora de colher a sobra, o que sobrou? 12 cestos de pedaços. 12 cestos, sabe o que é isso? É uma coisa tremenda. Eu não sei qual é o peso, talvez 40 quilos de coisas ali dentro de um cesto. Eu carreguei 2 balaios num burro uma vez. Eu acredito que caberia de pão em cada balaio daquele, uns 50 pães, calculadamente, picando ali dentro do balaio, mais ou menos isso. Então eles tiveram uma sobra ali fora do normal. E agora imagina, você vê a sua vida, a sua casa, tendo multiplicação de bênçãos dada por Deus de tal maneira que você nem imaginava, você nem pensava em receber tantas coisas na sua vida, porque você pensa, a gente só pensa negativo. A gente pensa assim, eu não sou merecedor, eu sou pecador, Deus não vai me ouvir, Deus não está nem aí para mim, tem muita gente para receber bênção, eu não estou valendo nada, eu vou pouco na igreja, ou eu nem vou na igreja, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho valor nenhum, mas é justamente para nós que o Senhor está olhando, nós que não temos nada. Ele veio, não é para quem é milionário, ele não vem para quem tem saúde, ele vem para os pobres e para quem está doente. Ele então me dá tudo o que eu preciso e põe sobra dentro da minha casa para poder abastecer aqueles que vêm participar das coisas na minha casa, que vem participar da minha família. Então, família abençoada, conforme a família de Jesus, que eram os discípulos, recebe também bênçãos em dobro. Foi o que aconteceu com aquela multidão. A multidão toda foi abastecida. Por quê? Colaram com a família de Jesus. Eu quero convidar você, eu acho que eu já falei demais, a hora já passou bastante, são 23 horas e 15 minutos já. Então, eu deixo aí essa palavra. Eu queria ter aqui um hino para tocar, para a gente participar um pouquinho. Queria que a Anete falasse alguma coisa também para vocês, mas ela já está cochilando. Então, amanhã eu vou, talvez eu tenha mais um comunicado com vocês aí. Nós vamos falar amanhã sobre
a saída do povo de Israel do Egito. Hoje nós estamos falando sobre a multidão que tinha fome e os discípulos não tinham nada para lhes dar. Se enganaram, porque se Jesus tinha, e eles faziam parte da vida de Jesus, eles também tinham que saber que tinham. Então, irmãos, a gente se rebaixar, a gente se colocar em posição de submissão na hora que a gente precisa ter autoridade, a gente perde muita coisa. Então, eu tenho muita coisa para dar para aqueles que não conhecem a palavra. Tem um ditado que diz assim, deixa eu ver se eu lembro o ditado, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a igreja está aqui no mundo para isso. Tem a Marluce Lanes também aí participando, lá da Vila Santa Alice. Então, nós temos uma riqueza para dar para o mundo. Sabe por quê? O mundo não tem um mínimo de conhecimento do que é Jesus. Eles nem imaginam o que é servir ao Senhor. Se nós falamos uma palavra muito simples, muito humilde, para nós aquilo não vale nada, mas para aquele que está no mundo, sem nunca ter experimentado a palavra de Deus, nós estamos falando algo soberano, algo que eles nunca ouviram, e chegam a dizer para nós, nossa, como você é sábio, aonde que você aprendeu isso tudo? É coisa simples da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é simples, ela não é complicada, ela não traz para nós confusão, ela não deixa a gente em dúvida. Então, se nós estamos com dificuldades de servir a palavra, servir de alguma forma, vamos pedir misericórdia ao nosso Deus, porque vai dar certo. Assim como Jesus abasteceu aquela multidão, Ele está pronto para me abastecer, para abastecer você também. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, bota aí na sua agenda. Você está recebendo uma grande vitória na sua vida. Deus está abrindo a porta para você nesta noite. Ô glória! Conforme diz Ezequiel, o seu telefone vai tocar na segunda-feira. Ezequiel, quando prega assim no culto de campanha, ele grita para o povo assim, ó, seu telefone vai tocar na segunda-feira. É Deus abrindo a porta para você. Você que está em Pirrairote, num beco sem saída, pode ter certeza de que a porta está se abrindo e Deus vai te dar a vitória. Não se preocupe, somente busque o Senhor, conversa com Ele, entra no santuário do Altíssimo, porque está escrito na Bíblia, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ó glória! E o que eu tenho que fazer? Tenho que confiar nele. O Salmo 46 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Onde é a morada de Deus? É na sua vida, é na sua casa, é na sua família. Se você se abrir para o Espírito Santo de Deus que Jesus prometeu, não vou deixar você órfão, eu vou te enviar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vai estar com você para sempre. Oh glória! Recebe essa palavra, glorifica o Senhor e deixa Ele completar o milagre na sua vida. Te agradeço por me tolerar durante esse período, mas eu te agradeço também por ter participado desses momentos de gratidão a Deus. Estamos juntos, você ora por mim e eu oro por você. Pode ficar tranquilo que eu não sou candidato a nada não, estou só aqui levando essa palavra porque eu senti que alguém nessa noite estaria precisando de ouvir essa mensagem. Alguém está num beco sem saída aí, está me ouvindo, sem um rumo, sem saber o que fazer, mas faz isso. Deus vai te tirar desse beco sem saída
E você vai colocar na sua vida um compromisso de servir a Deus com mais verdade, com mais dignidade, com mais severidade, porque Deus procura tais adoradores que assim o adorem. Fica na paz do Senhor e eu agradeço a todos por estar participando. Até lá, Deus te abençoe.